E aí, continuando, meus irmãos, nós vamos agora, né, para a saudação de João às 7 igrejas, que eram as igrejas lá da Ásia naquela época, ok? Então, vamos lá. A gente vai ver que do versículo 4 ao 8, nós temos aí exatamente, certo? Essa saudação das igrejas. Começando pelo versículo 4, João, né? As 7 igrejas que se encontram na Ásia. Então, essa é o destino, né? O destino dessa revelação. Ela foi registrada e foi destinada para essas igrejas. E aqui tem um ponto importante que eu sempre explico nas salas de aulas, né, e muitos alunos ficam curiosos com isso. Porque alguns irmãos, eles têm a mentalidade que foram escritos, né, foi feito o livro, João escreveu, foi feitas as cópias e foram enviadas para as igrejas. Se você tem esse entendimento, eu quero te ajudar e deixar claro que não foi assim. João registrou a cópia, João registrou o escrito, e esse escrito foi distribuído para as igrejas na mesma sequência que está no livro. Se você pegar um mapa, né, geográfico da época em que foi escrito e distribuído, você vai perceber que as igrejas estão numa sequência de rota conforme está registrada no próprio livro. E aí há um debate sobre isso. João fez isso proposital ou João fez isso por orientação divina, né? Se ele fez proposital ou por orientação divina, o importante é que foi feita uma sequência. A carta foi lida na primeira igreja, depois de ser lida lá, ela foi enviada para a segunda igreja, foi enviada para a terceira até a sétima igreja, e isso dentro de uma rota de sequência. Você pode pegar um mapa geográfico da época e você vai ver que as cartas estão registradas aqui no Apocalipse de acordo com a sequência que elas iam sendo lidas, ou seriam lidas, melhor dizendo. Então, não foram 7 cópias, foi apenas o original que foi lido em cada igreja de acordo com a sequência da rota que era feita. Então, só esse registro, porque é muito importante que a gente entenda isso, beleza? E aí também, né, no versículo 4 ainda, dependendo da versão que você está lendo, nós temos uma expressão interessante, né, que é a saudação que João usa. Ele usa graça e paz. Graça e paz era uma saudação, né? Era uma saudação tradicional nas cartas do Antigo Testamento. Então você vai ver muito a expressão graça e paz, ok? A gente não encontra lá a expressão paz do Senhor, que é uma expressão nossa, assembleana, que a gente usa. Aqui a gente encontra graça e paz, que era uma saudação tradicional do Novo Testamento. E aí, dando continuidade, é interessante que João vai dizer, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz, né? Graça e paz seja convosco. Olha só, da parte. Então ele usa essa expressão, da parte. Da parte de quem? Da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. Quando ele fala aqui, ó, da parte daquele que é, que era, que há de vir, nós temos uma referência ao Deus Pai, porque aqui ele vai apresentar a trindade. Quando ele dá graça e paz, né, ele vai dizer da parte, e aqui nós temos aqui exatamente a ênfase da revelação divina da triunidade. Aquele que é, e que era, e que há de vir, né, se refere ao Pai. O Espírito Santo está aqui presente simplesmente na expressão os 7 Espíritos, certo? E depois nós temos o Filho, que está no próprio texto, que é Jesus Cristo. Ou seja, a origem de toda essa verdade revelada está simplesmente na triunidade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde está isso no texto, pastor? Simples. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz, seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, o Deus Pai. E do 7 Espíritos que estão diante do trono, Espírito Santo. E da parte de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Ou seja, nós temos aqui uma revelação divina de que toda essa verdade que nos é revelada, ela está simplesmente baseada na triunidade. Então, nós temos aí, né, João, ele destina as 7 igrejas da Ásia, nós temos Cristo, que é a fiel testemunha, mas temos a presença do Espírito Santo
e a presença do Deus Pai, nos versículos 5 e 6. E aí, no versículo de número 7, nós temos uma coisa muito interessante, que é a revelação de Cristo, quando ele virá nas nuvens. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, e até mesmo os que transpassaram. Então, observa só, nesse versículo 7, nós temos aqui o cumprimento da segunda vinda de Cristo. Nós, como assembleianos, nós somos assembleianos, pentecostais, nós somos dispensacionalistas, nós também somos pré-tribulacionistas. Então, dentro de todas essas escolas teológicas, doutrinárias, que como assembleianos nós fazemos parte e defendemos, aqui no versículo 7, nós temos simplesmente um momento em que Jesus há de se revelar, e nesse momento os judeus reconhecerão que Jesus Cristo é o Messias, e esse acontecimento aqui será 7 anos após o arrebatamento, no final do período tribulacional, quando Jesus virá com a sua igreja. Ou seja, nós assembleianos chamamos a segunda vinda, certo? A segunda etapa da segunda vinda de Cristo à Terra. Porque na primeira etapa da segunda vinda, ele virá as nuvens para arrebatar a igreja, e aqui no versículo 7, ele virá para se revelar como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e diz a Bíblia que todo olho o verá, reconhecerá quem de fato é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Beleza, meus irmãos? E aí, aqui tem uma coisa interessante que eu gosto muito de compartilhar com os irmãos que fazem parte do meu clube de membro, né, dos irmãos que já assistiram alguma aula minha presencial quando se trata de escatologia. É uma frase, até mesmo os que transpassaram, né? Dependendo da versão, vai estar transpassaram ou trespassaram. Isso depende da versão que você lê. Mas, independente da versão, a pergunta é: quem são esses? Certo? Quem são esses? E aí, muitos irmãos ficam indagados. Como é que esses vão ver se já morreram? Pessoal, não se refere aos soldados romanos envolvidos na crucificação. Essa frase, até mesmo os que transpassaram, não se refere aos soldados envolvidos na crucificação. Essa frase, até mesmo os que transpassaram, ela se refere aos judeus, que foram os verdadeiros responsáveis pela morte de Cristo. Anote aí, ó, Atos, capítulo 2, verso 22 e 23. Atos, capítulo 3, versículo 14 e 15. Ou seja, eles são os responsáveis, eles que pediram a crucificação de Jesus. E esse mesmo judeus, né, se tratando da nação, não das pessoas que viveram naquela época, mas se tratando da nação, todos saberão que Jesus Cristo é o Senhor quando ele retornar. E no momento que ele retornar, ele vai derrotar o anticristo, ele vai prender a Satanás, vai pegar o anticristo, o falso profeta, lançar no lago de fogo, que serão os primeiros habitantes, mas isso tem outros mestres aqui que vão tratar. Só quero que você entenda que aqueles que transpassaram se referem à nação judaica, certo? Responsável pela crucificação de Jesus, e eles verão quem é Jesus, reconhecerão, certo? E saberão que ele é o Messias. Você pode conferir isso lá em Zacarias, capítulo 12, verso de número 10.